Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre operações com intervalos. Então, quem tem ainda um pouco de dúvida sobre representação de intervalos e escrita e leitura de intervalos, dá uma olhada em nosso vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição, tá certo? Que fala sobre essa parte inicial de intervalos. Aqui a gente já vai falar sobre união, intersecção, diferença, diferença simétrica, complementar e complementar em relação ao conjunto universo. Vamos lá? Então, vamos começar com a definição de união. O que é união? A união de dois conjuntos A e B, A unido a B, é igual ao conjunto do X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então, para pertencer à união, o elemento da união ele tem que fazer parte do conjunto A ou do conjunto B. Vamos tomar um exemplo 1. Exemplo 1 é conjunto A igual a x pertence a R tal que x é maior do que 1 e menor que 5. E o conjunto B, x pertence a R tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual que 6. Pegamos esse conjunto A e representamos na reta, né? Aí nosso intervalo aberto em 1, aberto em 5. E o conjunto B, na reta aí, fechado em 3, fechado em 6. O que é que vai ser a união? Tá? A união vai ser o conjunto de todos esses elementos aqui. Vou pegar aqui, né? Do conjunto A, que é intervalo aberto em 1, aberto em 5. Né? Então a minha união ela vai começar com esse limitante inferior aqui, 1. Aberto em 1. Tá? Aí quando chegar aqui, ó, ele já vai começar a incluir o 3. Vai até o 5 e inclui até o 6. Então, no final das contas, a gente tem um intervalo limitado inferiormente por 1, superiormente por 6. Temos todos esses elementos aqui intermediários que fazem parte. Por quê? Todos esses elementos aqui fazem parte porque eles pertencem a A ou pertencem a B. Então, temos elementos intermediários aqui no conjunto A de 1 até 5. Ó. Intermediário aqui de 1 até 5. E de 5 até 6, fechado em 5 até 6, temos isso aí no conjunto B. Como é que a gente representa aí? A unido a B é igual a x pertence a R, tal que x é maior do que 1 e x é menor ou igual a 6. Olha só essa tabelinha que aparece aqui, pessoal. É uma tabelinha que me diz o seguinte, ó, como é que a gente lê essa tabela aqui? Aqui eu tenho o conjunto A, conjunto B, eu estou pegando aqui um elemento específico do conjunto A, estou pegando esse mesmo elemento no conjunto B, tá? Assim funciona desse jeito. Então, se esse elemento ele é fechado em A e esse mesmo elemento é fechado em B, ele vai estar fechado na união. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu pegar o 3 aqui, no conjunto A ele está fechado em A, fechado em B, fechado com fechado vai dar fechado. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho aqui fechado, fechado com aberto. Vamos ver se tem algum fechado com aberto aqui, ó. Eu tenho no A aqui, por exemplo, tem o 2, né? Olha o 2 aqui. Ele não está aparecendo aqui explicitamente, mas ele está fechado no conjunto A. O 2 é fechado no A, porém no B ele é aberto. Ele está nessa partezinha da reta suporte, que não representa elementos do conjunto B. Então, fechado em A, o 2 é fechado em A, e aberto em B. Ó. O 2 é fechado em A, o 2 é aberto em B. Então ele vai ser fechado na união. Ó. O 2 é fechado em A, aberto em B, porém na união ele é fechado. Tá? Aberto com fechado, por exemplo, eu tenho esse 5 aqui. Ó. O 5 ele é aberto em A e o 5 é fechado em B. Então ele vai ser fechado na união. Aberto com aberto. Vamos ver um exemplo aqui, aberto com aberto. Aqui, por exemplo, o 1. O 1 é aberto em A e aqui no B não existe 1 no B, então é aberto também. Aberto com aberto vai ser aberto, tá, gente? Então a gente vai utilizar essa tabelinha dessa forma e você é capaz de checar todos os elementos da união através dessa tabela, que a gente faz uma correlação com a tabela da disjunção, tá? Onde
a gente pode considerar aqui os pontinhos fechados como verdadeiros, verdadeiro, e o ponto aberto como falso. Então teria verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tá certo? E ele vai ser o que? Ele só vai ser falso se os dois são falsos, ou vai ser aberto quando os dois são abertos. E se tem pelo menos um deles fechado, o que corresponderia a verdadeiro, né? O resultado será verdadeiro, ou fechado aqui. Tá? Então a gente faz uma correlação. Para a gente aqui em teoria dos conjuntos, são pontos fechados e abertos. Mas funciona com a mesma lógica ali da nossa tabelinha de junção, tá certo? Vamos ver o exemplo 2 aqui, tá? Exemplo 2, a gente vai pegar conjunto A, aberto em 1, aberto em 5, conjunto B, aberto em 5, aberto em mais infinito, tá? O que vai ser a união? A união vai ser o seguinte, vai ser toda essa faixa aqui, ó, começando aberto em 1 até 5, né? E aqui continuando aberto em 5 a mais infinito. Quando eu reúno essas partes, eu tenho o quê? Eu tenho o conjunto A, aberto em 1, aberto em 5, que está aqui, ó, aberto em 5, unido ao conjunto B, aberto em 5 a mais infinito. Nós temos finalmente o conjunto união, que é x pertence a R, tá ok? X é maior do que 1 e x é diferente de 5. Tá? X é maior que 1 e x diferente de 5. Isso aqui eu posso representar com chaves. Eu coloquei aqui, ó, para a gente ver uma representação alternativa aqui, ó, representando com colchetes, aliás. Representando com colchetes, eu tenho intervalo aberto em 1, aberto em mais infinito. Ó. Eu peguei intervalo aberto em 1, aberto em mais infinito, excluindo o número 5. Esse menos aqui, eu estou sacando desse intervalo aqui o número 5. Então, excluindo o número 5, é o menos o 5 entre chaves. Então, estou excluindo esse elemento 5 aqui. Estou fazendo aqui esse menos operação entre conjuntos, estou tirando o número 5. Aí ficou com essa descontinuidade aqui. Dá o mesmo de você escrever x maior do que 1 e x diferente de 5. Então, a gente usa diferente para essa anotação aqui de propriedades e usa o menos quando se trata de essa representação de conjuntos aqui em colchetes. Tá certo? Tá? Então, você pode usar essa tabelinha também para checar aqui a sua resposta. Olha o que acontece aqui. Aberto em 1, aberto com aberto vai ser aberto. Certo? Fechado com aberto vai ser fechado, na união, né, que a gente está fazendo. Aberto com aberto é aberto. Aqui maior do que 5, aberto. Aqui fechado, aberto com fechado vai ser fechado aqui para todos os pontos, tá certo? Bom, vamos ver mais um exemplo, exemplo número 3. Estou tomando aqui no conjunto A, intervalo aberto em 3, aberto em 4. Conjunto B, intervalo fechado em 3, fechado em 6. E na união, o que é que eu terei? Né? Eu vou ter o seguinte, tá? Na união vai ser o que? Já vou começar aqui, ó, com esse limitante inferior aqui, aberto com fechado vai ser fechado. Antes dele não tem ponto nenhum, né? Seria aberto com aberto. Aberto não representa nada. A partir daqui, aberto com fechado vai ser fechado. Entre 3 e 4, eu tenho fechado. E aqui teria entre 3 e 4 fechado também. Vai aparecer fechado aqui no resultado. Quando chega nesse ponto específico 4, está aberto aqui em A. E em B está fechado. Aberto com fechado vai ser fechado também. Tá certo? E entre 4 e 6... aqui não tem nenhum elemento no conjunto A, porém aparecem esses elementos aqui em B. Né? Em B você tem esses números aqui reais entre 4 e 6. Então vai ser fechado, ou aberto aqui com fechado, vai ser fechado. Então a gente teria o que? Em resumo, um intervalo com o limite inferior fechado em 3 e superior fechado em 6. A gente chega à conclusão que a união entre A e B vai ser o próprio conjunto B. Por que isso acontece? Porque A está contido em B, né? Quando eu tenho esse tipo de união, o resultado vai ser o próprio conjunto B. Se A está contido em B, então na hora que eu faço a união, o resultado dá B.
E aqui também, né, a gente pode fazer o que eu já fiz aqui anteriormente, né, que foi rememorar aqui essa tabelinha, tá certo? Você pode usar aí, pode dar um pausezinho com calma nessa parte e dar uma conferida. Exemplo número 4. O conjunto A, x pertence a R tal que x é maior do que 5. Conjunto B, x pertence a R tal que x é maior do que 3 e x é menor ou igual a 4. O que vai ser a união aqui, tá? Aí aqui já tem a união. A união vai ser esse intervalo correspondente aqui ao B e essa parte aqui correspondente ao conjunto A. Observe então que na união aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aberto, e aqui aberto, aberto com aberto vai ser aberto em 3. Entre 3 e 4 também é tudo aberto com fechado, é fechado. Em 1 aqui é aberto com fechado, fechado. Nessa região entre 4 e 5 não tem elementos em A e B, seria tudo aberto. 5 aberto com aberto é aberto. E aqui, maior do que 5, no conjunto A é fechado, né? E no conjunto B, aqui vai ser aberto. Então, fechado aqui tudo, com essa região toda aberta, vai prevalecer o fechado. O que a gente tem como resultado? Temos o intervalo aberto em 3, aberto em 4, ou aberto em 3, fechado em 4, desculpa, unido a intervalo aberto em 5, aberto em mais infinito. E aí temos a nossa tabelinha, né? Em que você pode dar uma conferida aí em cima dessa checagem que a gente fez para poder encontrar a união entre A e B. Bom, a gente passa agora para a intersecção, tá? O que é intersecção? A inter B, a intersecção entre A e B, vai ser o conjunto dos x tais que x pertence a A e x pertence a B, tá? Então a gente nota logo essa diferença que a gente tem trabalhado aqui, ó, nesse conectivo I, né? Na união a gente tem a união x pertence a A ou x pertence a B, e na intersecção nós temos x pertence a A e x pertence a B. A união a gente associou com a disjunção, e agora a intersecção, como é o I, né? X pertence a A e x pertence a B, a gente associa com a conjunção. Então vamos lá. Pegando o exemplo A, eu tenho representado aqui o intervalo aberto em 1, intervalo aberto em 5, conjunto B, intervalo fechado em 3, fechado em 6. Observa aí o que a gente vai fazer para determinar a intersecção, tá? Na intersecção, gente, a gente tem que pegar os elementos que são comuns a A e B. E a gente vai começar logo fazendo o seguinte, determinando a nossa região de intersecção. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem nesses dois intervalos, a gente começa a ter intersecção a partir daqui, né? Porque antes disso a gente não tem elementos em comum. Então a gente tem uma região que começa aqui e que termina em 5, tá? Então a gente vai delimitar aqui, ó, a nossa faixa de intersecção. E a gente vai usar o seguinte método, a gente vai delimitar a região, a gente vai estudar quem são os limitantes superiores e inferiores segundo a nossa definição de intersecção e os nossos pontos intermediários, tá? Então a gente estabeleceu que o limite inferior é 3, superior é 5 e tem esses pontos intermediários entre 3 e 5. Então vamos lá. Na intersecção, o que é que me diz aqui? X tem que pertencer a A e a B. O 3 ele pertence a A e pertence a B? Sim. Então ele pertence à intersecção, tá? Aqui a gente, né, apareceu esse retângulozinho aqui que são os pontos intermediários. E o que eu acabei de fazer agora foi o que? Olhar o limitante inferior. O 3 aqui, está escondidinho agora, com o 3 que está aqui no meio do intervalo que é fechado também. Então fechado com fechado vai ser o que? Fechado em 3, tá vendo? Vamos pular para o outro aqui, ó. Vamos pular para o outro aqui agora. O limitante superior. Ele é aberto em 5 no conjunto A e é fechado em 5 no conjunto B. Aberto com fechado aqui na intersecção. Na intersecção, para ele ser fechado, ele tem que ser fechado nos dois pontos. Nesse caso, isso não acontece. Ele está aberto em 5, fechado
É aberto em 5 no conjunto A e fechado em 5 no conjunto B. Então o resultado é aberto. Tá? Então vai ser aberto em 5. Na região intermediária, nessa região pintadinha aqui, ó, entre 3 e 5 está todo fechado em A, e entre 3 e 5 está todo fechadinho em B. Eu tenho pontos, então, na minha região intermediária. No final das contas, o que é que eu tenho? A inter B é um intervalo fechado em 3 e aberto em 5. Tá? E é isso aí que a gente analisou, está com base nessa tabelinha. Olha só agora como é que é a tabelinha da intersecção. E você vê semelhança entre ela e a tabelinha da conjunção. Tá? Do I, da conjunção. Aqui, fechado. Se o ponto é fechado no conjunto A e fechado no conjunto B, ele é fechado na intersecção. Caso contrário, vai ser aberto. Tá? Caso isso não aconteça, vai ser aberto. Ou seja, fechado com aberto é aberto, aberto com fechado é aberto, aberto com aberto também é aberto. Vamos ver exemplos aqui, ó. Fechado com fechado. Onde é que tem isso aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 3, né? Fechado em A, fechado em B, o 3 é fechado em A e fechado em B, então o 3 é fechado na intersecção. Se eu pegar qualquer ponto dentro dessa região intermediária, entre 3 e 5, vamos pegar aqui, por exemplo, 3,7. 3,7 eu tenho certeza que está aqui nessa faixa, aqui entre 3 e 5. Né? 3,7 é fechado aqui e é fechado aqui também. Fechado com fechado vai dar fechado. Já aqui, ó, eu tenho aberto, aberto. O 5 é aberto em A e o 5 é fechado em B. Aberto com fechado vai ser aberto na intersecção. Nessa região aqui, gente, ó, no conjunto A, para confrontar aqui com esses pontos de B, eu teria aqui, por exemplo, um 5,5, né? Um 5,5 que está entre 5 e 6 aqui, é um 5,5 que está aqui. Ele é aberto no conjunto A, mas ele é fechado no conjunto B. Aberto com fechado vai ser aberto na intersecção. Tá vendo? Então na intersecção aqui está aberto. Tá? E todos esses pontos aqui, o que vai acontecer é que no conjunto A vai ser aberto e no conjunto B vai ser fechado. Então, não aparece nada aqui depois de 5. Tá? Então é assim que você vai usando. Por exemplo, aberto com aberto. Vamos ver um exemplo de aberto com aberto. Aqui, lado aqui. Aberto em 1. O ponto 1 é aberto no conjunto A. E no conjunto B é aberto também, porque aqui não tem nada representado aqui no conjunto B em relação a 1. Tá? Então aberto com aberto vai ser aberto. Tá? Mais uma vez, pode associar aqui com verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E o que está em aberto é falso. Né? Então basta um falso para o resultado ser falso. Ou seja, basta um intervalo aberto aqui para o resultado ser aberto na intersecção. Exemplo número 2. Tá? O exemplo número 2, eu tenho o conjunto A aberto em 1, aberto em 5. E o conjunto B, gente, ele aberto em 5 a mais infinito. Vamos ver o que fica na interseção? Olha lá. Interseção é conjunto vazio. Por quê? É conjunto vazio. Ele não tem nenhuma faixa e nenhum elemento em comum. Tá? Aqui, nessa região de fronteira, você vê 5, 5, mas é aberto com aberto aqui. Vai resultar aberto. Então, vamos lá. Olhando essa tabelinha aqui, ó, o que eu teria aqui, ó? Aqui aberto com aberto dá aberto, aberto com aberto dá aberto, fechado essa região com essa região aberto vai ser aberto, 5 com 5 aberto com aberto é aberto, que no conjunto A os valores maiores que 5 aqui, ó, tudo aberto, aberto com fechado vai ser aberto, tá? Então o resultado aberto aqui para todas as faixas que eu tomei. Então o resultado A inter B é conjunto vazio. Vamos ver mais um exemplo de intersecção. Pega um conjunto A aberto em 3, fechado em 4. E olha outro conjunto aqui que acontece. Fechado em 3, fechado em 6. Quando eu faço a intersecção, o que acontece? Né? Eu vou ver onde tem ponto. Onde é que tem ponto? Aqui 3, 4, né? É aberto em 3, fechado em 4. Aqui começando do 3, aberto com fechado vai ser aberto, aqui, ó. Tá certo? E o outro limitante da minha faixa de intersecção está no 4, né?
Então eu delimitei minha faixa de intersecção. Vou dar uma voltadinha aqui, ó. A minha faixa de intersecção começa em 3, termina em 4. E eu tenho, ó, a minha faixa de intersecção. Defini a minha faixa de intersecção, tá? E agora eu vou ver aqui, dentro da minha faixa de intersecção, o que é que eu vou escrever aqui como limitante inferior. Então, aquilo que eu já estava fazendo, ó. Aberto com fechado vai ser aberto, é o limitante inferior da minha faixa de intersecção. E o limitante superior vai ser o que? Fechado com fechado, então vai ser fechado em 4. E obviamente na minha região intermediária aqui vai ser fechado no A e no B. Para todos os números que eu pegar e confrontar vai ser fechado com fechado. Então nessa minha faixa intermediária eu tenho fechado. Tá certo, gente? Então aí terminei, tirei minha interseção. E olha o que é que eu observo. A inter B é o próprio A. Tá? Então isso aqui acontece porque eu tenho o seguinte, eu tenho A está contido em B. A é subconjunto de B. Quando A é subconjunto de B, na hora que eu faço a interseção A inter B é o próprio conjunto A. E aqui a tabelinha mais uma vez, para você dar uma pausada aí e conferir aí ponto a ponto esse resultado, tá certo? Vamos mais um último exemplo, ainda tem uma situação aqui que a gente precisa ver. Eu vou tomar aqui um intervalo, o A intervalo x pertence a R, tá ok? X é maior ou igual que 4. E o B, x pertence a R, tá ok? X é maior que 3 e menor ou igual a 4. Observe que nesse caso aqui, quando eu vou olhar minha faixa de interseção, eu não tenho uma faixa, mas eu tenho um único ponto em comum, que é o 4. Então vai ser a minha única intersecção aí. É um ponto isolado, ponto 4, tá? Eu não tenho nenhuma intersecção, nem à esquerda de 4 e nem à direita de 4. Observe que a esquerda de 4 aqui, ó, eu teria aberto com fechado aqui até esse ponto 3, dá aberto. O 3 é aberto nos dois, dá aberto, e abaixo de 3 também. Acima de 4 eu tenho fechado aqui no conjunto A, porém no conjunto B é aberto. Então fechado com aberto vai dar aberto. Então para valores menores que 4 e maiores do que 4 não estão nesse conjunto. Só o único elemento comum é o 4, então A inter B é o ponto isolado 4, representado, gente, entre chaves, tá? Então os pontos isolados são representados entre chaves. Só representamos entre colchetes aqueles conjuntos que representam intervalos que têm um limitante inferior, superior, ou quando, no caso, tem infinito em um dos lados, tá? Ok. Aqui é a nossa tabelinha também que a gente usou para fazer esse raciocínio. Então, no caso, a única situação em que aparece fechado com fechado é no número 4, como nós vimos aqui na nossa análise. E vamos seguindo em frente, né? A gente já está com um vídeo um pouquinho mais longo, mas aí vocês vão dando uma pausa, né? Dá uma pausa, bebe uma aguinha, volta, e a gente vai fechar aqui com as operações nesse mesmo vídeo, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui com diferença. Qual é a definição de diferença? A menos B é igual ao conjunto do x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Olha lá, gente, ó, a diferença A menos B é o conjunto do x que pertence a A e não pertence a B. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Para achar a diferença, eu tenho que olhar para dentro do conjunto A. Eu olho para dentro do conjunto A e identifico dentro do conjunto A os elementos que são de B. E aí retiro esses elementos. Quando eu retiro esses elementos, o que sobrar, o que resultar, vai ser a diferença A menos B. Isso equivale a fazer o quê? Isso equivale a retirar de dentro do conjunto A os elementos que são comuns, ou os elementos da intersecção. Então, do jeito que eu vou ensinar aqui, a gente vai usar um pouco do raciocínio, da estratégia que a gente usou na intersecção. Vamos tomar um primeiro exemplo. O conjunto A, x pertence a R, tal que x é maior do que 1 e x menor que 5, representado aqui na retinha. E conjunto B,
x pertence a R tal que x é maior ou igual que 3 e menor ou igual a 6. Olha lá, o que vai ser a diferença? Então vamos usar uma estratégia semelhante agora. Se eu vou retirar do conjunto A aqueles elementos que são comuns, os elementos da intersecção, então primeiramente, gente, a gente vai identificar a nossa região de intersecção, que é o que? Delimitar entre 3 e 5, está em nossa região de intersecção. Só que tem o seguinte, dessa vez a gente não vai pegar, eu não estou interessado em pegar a intersecção. Eu estou querendo justamente retirar essa intersecção do conjunto A. Então se eu apagar isso aqui, ou se eu apagar essa faixinha aqui do conjunto A, eu vou ter a diferença A menos B. Tá certo? Se eu apagar essa região comum, o que vai sobrar? Vai me sobrar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui vai ser um intervalo que tem um limitante inferior, que já está aqui, que é o aberto em 1, e o limitante superior que a gente vai ver aqui, ó. A gente tem o 3 um pouquinho escondido aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o 3, que está aqui, ó. O 3, tá? Que vai ser o limitante superior. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, tá? Então, fazendo isso eu tenho a minha diferença A menos B. Então, vou escrever já o limitante inferior. O limitante superior vai ser quem? Vai ser aberto em 3. Por que vai ser aberto em 3? Porque na diferença aqui, o 3 é elemento comum. Então, o que eu falei? Você identifica os elementos, olha para o conjunto A, identifica os elementos comuns e retira esses elementos comuns. O 3 é elemento comum, eu tenho que retirar o 3. E o que vai sobrar? Vão sobrar esses elementos intermediários aqui, aberto em 1, aberto em 3, tá certo? Aberto em 1, aberto em 3, o 3 vai ser o meu limitante superior, porém aberto. Então, é isso que vai ser a minha diferença. É o intervalo aberto em 1, aberto em 3. Mas a gente também tem uma tabelinha para isso aqui, tá vendo? Na diferença, o que vai acontecer? Se eu tenho intervalo fechado menos o ponto, ele pertence a A e pertence a B, ele pertence a A e pertence a B. Se ele pertence a A e pertence a B, ele está na interseção. Então eu vou retirar esse elemento, ele vai ficar vazio, ele vai ficar aberto na diferença, tá? Se o elemento pertence a A e não pertence a B, ele está obedecendo exatamente a minha definição de diferença A menos B. Ou seja, x pertence a A e não pertence a B. Se ele pertence a A, gente, não pertence a B, ele faz parte da diferença. Pertence a A, não pertence a B, ele vai fazer parte da diferença. Tá? E essa é a única possibilidade dele fazer parte da diferença, quando ele pertence a A e não pertence a B, tá vendo? Nas outras combinações vai ser sempre intervalo aberto, tá vendo? Porque nas outras ele não vai obedecer. Aqui ele não pertence a A e pertence a B, e não pertence a A e não pertence a B. Então, a única resposta que é fechado na minha diferença aqui é justamente quando o x pertence a A e não pertence a B, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó, aqui ele pertence, aqui está aberto com aberto, ficou aberto, tá vendo? Olha lá na tabela, aqui fechado e aqui aberto, fechado com aberto, na diferença fechado. Fechado com fechado, na diferença vai ser aberto. Nessa faixinha aqui, fechado com fechado vai ser aberto, não aparece nada. Aqui, aberto com fechado, também é aberto. Essa parte da reta suporte não tem elementos em A, então aqui é aberto até o 6, aberto e até o 6 é aberto aqui, né? Aqui até o 6 até antes do 6 é fechado, mas é aberto. Com fechado vai ser aberto. Aqui em cima do 6, aberto com fechado vai ser aberto. E aqui depois do 6, aberto, aberto, aberto. Então tudo isso aqui fica aberto. Então, quando você for representar, não fica representando com bolinha aberta aqui em cima de reta suporte, sem pontos à esquerda ou à direita, não, que isso não tem significado nenhum, tá? Então você bota, não tem elemento nenhum aqui na diferença, você não coloca nada aqui, tá? Você vai representar aqui, delimitar inferiormente e superiormente, aonde tiver pontos aqui, tá? Ou dentro dos limitantes ou
limitando quando forem intervalos infinitos. Nesse caso isso não acontece. A minha diferença então é intervalo aberto em 1, aberto em 3. Vamos ver mais um exemplo de diferença. Só que aqui eu vou ver ao contrário, eu vou ver B menos A. Observe o que acontece já. B menos A na definição. B menos A é o conjunto do x, tá aqui. X pertence a B e x não pertence a A. X pertence a B e não pertence a A. Eu vou olhar agora para o conjunto B, ver dentro do conjunto B os elementos de A e retirar de B, eu vou retirar de B o conjunto A. Na hora que eu retiro de B o conjunto A, eu tenho a diferença B menos A, que é a mesma coisa de retirar do conjunto B a intersecção. Então, representei o conjunto A e o conjunto B. Observe que é o mesmo conjunto do exemplo anterior. Só que nesse caso eu vou fazer a diferença em outro sentido, B menos A. B menos A, como a gente já viu, B menos A não é necessariamente igual a menos B. Então, não tem essa comutatividade aqui não, tá? São definidos aqui de forma diferente. Quando eu faço B menos A, eu vou olhar para o B. Vou olhar para esse conjunto aqui primeiro. Tá? Mas, antes de fazer a diferença, o que a gente está fazendo aqui, a estratégia que a gente está usando, é ver a região de interseção. Que eu vou retirar essa região do conjunto B. Eu vou olhar aqui para o conjunto B, ó, identifiquei quais são os elementos de A que estão dentro de B, que estão aqui, eu vou apagar isso aqui. O que restar vai ser a diferença B menos A, certo? Então, a diferença B menos A vai ser meu intervalo. Ó, que ele tem, quem é o limitante inferior? Já botei aqui o resultado. Por que dá fechado aqui? Porque eu estou olhando agora do B para o A. Primeiro conjunto B para o A. Então, X pertence a B, o 5 pertence a B. Se ele conseguir responder essa pergunta, é porque ele está dentro da diferença. Se ele satisfaz essa condição, na verdade, é porque ele está na diferença. O 5 ele pertence ao conjunto B, ok, ele pertence a B. E ele não pertence ao conjunto A, sim, ele não pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto A. Então ele está na diferença. Ele vai fazer parte da diferença, vai ser fechado na diferença. Entre 5 e 6, pertence a B e não pertence a A? Sim, a resposta é sim também. Ele vai estar na diferença. Eu vou colocar aqui ainda, não botei. E o 6, ele pertence a B e não pertence a A? Sim, então essa turma toda está aqui na diferença. Tá? Então qual é a resposta? B menos A, X pertence a R, está ok. X é maior ou igual que 5 e menor ou igual a 6. E tudo isso que a gente viu, ó, a gente fez com base nessa tabela. Só que nesse caso aqui, como eu escrevi essa tabela de um modo geral, né? Essa tabela aqui serve para qualquer conjunto, independente do nome do conjunto, né? Aqui pode ser P, Q, B, no caso aqui é B e aqui é A, porque eu tenho B menos A e não A menos B, né? Como eu tenho B menos A, então a primeira coluna é B, a segunda coluna é A. Assim eu tenho o resultado B menos A. Quer ver? Ó? Por exemplo, se eu quero ver aqui um exemplo de fechado com aberto, né? Então, no primeiro conjunto que eu estou olhando, que é o B, né? B fechado aqui em 5 e aberto em 5. Fechado em 5, aberto em 5. Vai ser fechado menos aberto. Vai dar o quê? Fechado, né? Fechado com aberto deu fechado. Aqui, por exemplo, se eu olhar o 3, né? O 3, eu vou olhar daqui para aqui, BA, né? Fechado com fechado, tá? Fechado em B, fechado no primeiro conjunto, fechado no segundo. Fechado no primeiro conjunto aqui, fechado no segundo. Vai dar o que? Aberto, né? Fechado deu aberto aqui, que não aparece nada aqui, tá? Aqui, por exemplo, vamos ver um aberto com fechado. Aberto com fechado. Aqui, vou pegar aqui, nesse caso aqui, ó. O número 2, se eu pensar o número 2 aqui, o número 2, e pegar no conjunto B, o número 2 está aberto, porque ele não faz parte do conjunto B. Então, seria aberto aqui no primeiro conjunto. No segundo conjunto que eu vou olhar, já que eu estou olhando B menos A, seria fechado. Então, seria aberto em 2, fechado em 2.
que no resultado final aqui ficou aberto. Você vê que não aparece o 2 aqui, tá certo? Você pode checar em todas as regiões ponto a ponto usando essa tabelinha. Pronto, aí a gente fechou diferença, vamos ver diferença simétrica. O que é uma diferença simétrica? A diferença simétrica é representada por A delta B. Quando você vê esse deltazinho aqui, tem uma diferença simétrica que é A menos B unido a B menos A. A menos B unido a B menos A. Essa é a diferença simétrica. Vamos tomar aqui os mesmos conjuntos ali que a gente tomou para os exemplos de diferença, né? Vamos trabalhar a diferença simétrica. Então, o que é a diferença simétrica? Eu tenho que pegar A menos B, B menos A. A estratégia que a gente está usando é tomar a região de interseção e retirar. Se eu retiro a região de interseção do conjunto A, eu tenho A menos B. Se eu apago isso aqui, ó, eu vou ter o A menos B. Se eu olho para o B e retiro a região de interseção, eu tenho B menos A. A gente já viu anteriormente esses dois intervalos, né? Então, A menos B resultou intervalo aberto em 1, aberto em 3. E B menos A resultou aqui, essa faixinha aqui, né? B menos A, intervalo fechado em 5, fechado em 6. Essa é a minha diferença simétrica. Ou seja, intervalo aberto em 1, aberto em 3, unido a intervalo fechado em 5, fechado em 6. É assim que eu represento esse meu intervalo resultante, que tem pedacinhos distintos, né? Aí eu junto esses dois pedaços na minha resposta através da união. Tá certo? Complementar. O que é o complementar? Como é que a gente lê isso aqui? O complementar de B em relação a A é igual a A menos B. Tá? E A menos B a gente já viu que é o conjunto do X que pertence a A e não pertence a B. Para a gente ter o complementar, minha gente, o B tem que ser subconjunto de A. B está contido em A. Senão não faz sentido esse complementar. Tá? A gente teria, se B não estivesse contido em A, a gente teria uma diferença qualquer, mas não seria interpretado como complementar. Para você ter o complementar, o B tem que estar contido no conjunto A. Tá? Vamos ver um exemplo? Vamos pegar aqui o conjunto A fechado em 1, aberto em 5, conjunto B fechado ou aberto em 3, fechado em 4. O que é o meu complementar de B em relação a A? Vocês estão vendo aqui que o conjunto B ele é subconjunto do conjunto A, certo? Ele é subconjunto do conjunto A. O conjunto B ele é subconjunto do conjunto A. Então o que eu vou fazer? A menos B. Eu já coloquei na ordem aqui, ó, que a gente está acostumado. E como é que a gente faz? Identifica a nossa região de intersecção. Vocês podem observar que a região de intersecção é o próprio conjunto B, né? Uma vez que ele está contido em A. A gente já viu isso ali anteriormente, em um exemplo. Tá? Então, se eu retirar do conjunto A o conjunto B, com o que eu vou ficar? Eu vou ficar com essa primeira faixinha aí de 1 a 3 e a outra faixinha de 4 a 5. Se eu apagar isso aqui, ó, essa região de interseção do conjunto A, o que é que vai me sobrar? A menos B, vão ser dois pedaços dessa vez aqui, ó. A menos B vai ser esse pedaço e esse pedacinho aqui. Como é que eu escrevo esse primeiro pedaço? Ele tem limite inferior fechado em 1 e o superior vai ser o quê? A menos B, aqui fechado com aberto, né? Então, 3 pertence a A e não pertence a B. Tá satisfazendo aqui, ó. O 3 ele pertence a A e não pertence a B. Então, ele está na diferença. Ele vai ser fechado na diferença. Tá certo? Então, fechado em 1, fechado em 3. Além disso, tem os elementos intermediários também que estão fazendo parte. E essa segunda faixinha aqui, ó, é 4, né? Fechado com fechado. Vai dar o quê? Aberto em 4. O limitante superior aberto em 5, eu tenho minha região intermediária aqui entre 4 e 5, que satisfazem a minha definição de A menos B ali. Ó. Então, pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. E o aberto em 5 aqui é o limitante superior dessa minha região ali. Então, o que é
o A menos B, que na verdade é o meu complementar de A em relação a B, tá? Aqui eu posso escrever também, ó, complementar de B em relação a A, que é A menos B. Esse A menos B representa o complementar de B em relação a A. Eu posso escrever aqui, o complementar de B em relação a A é o que? É o intervalo fechado em 1, fechado em 3, unido a intervalo aberto em 4, aberto em 5. Tá certo, gente? Então aí eu tenho o complementar. Agora veremos complementar em relação ao conjunto universo. Qual a diferença entre um e outro? Que esse daqui é um caso particular do complementar, tá? O complementar em relação ao conjunto universo, esse conjunto aqui, né, é o conjunto universo. O conjunto A, ele, obviamente, ele é subconjunto do conjunto universo, tá? Se eu tenho um conjunto universo, qualquer subconjunto que a gente tem ali dentro desse conjunto universo vai satisfazer isso aqui. E a gente representa esse complementar com uma barrinha. Então eu não preciso necessariamente escrever nem isso, nem isso. Quando eu encontro o A com a barra, fica subentendido que é o complementar de A em relação ao conjunto universo. Então eu vou tomar aqui o conjunto universo dos reais, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso. Vou tomar o conjunto A. X pertence a R, tal que x é maior ou igual que menos 2 e menor do que 6. E vou fazer o seguinte, vou determinar o A barra, o complementar desse conjunto em relação ao conjunto universo. Vamos lá? Então, como eu vou fazer a diferença conjunto universo menos A, ou vai ser R, que é o conjunto universo menos A, eu vou pegar aqui primeiro o conjunto universo e escrevo o conjunto A depois, tá? E aí vou fazer o seguinte, vou determinar o complementar de A em relação ao conjunto universo, né? Que vai ser o R menos A, fazendo aquilo que a gente está fazendo sempre, que é delimitando nossa região de intersecção. Olha aí nossa regiãozinha de intersecção ali, que é o próprio conjunto A, né? É o próprio conjunto A. E aí vai ser o quê? Nesse caso de complementar em relação ao universo, isso sempre vai acontecer, né? A interseção vai ser o próprio conjunto que você está complementando em relação ao universo. No caso, o A. Ele sempre vai ser o subconjunto aqui. Quando eu sacar essa região, vão ficar dois pedacinhos. O primeiro pedacinho vem de menos infinito a menos 2, que no caso aqui vai ser, o menos 2 é fechado, com fechado vai ser aberto, né? E o outra região que vai de 6 a mais infinito. Só que o 6 vai ser o quê? Aqui, se eu estou fazendo R menos A, que é fechado com aberto, vai ser fechado na diferença, tá? Então esse primeiro aqui, ó, o limitante superior dele vai ser aberto em menos 2, tá? E esse daqui, o limitante inferior vai ser fechado em 6, tá certo? Então esse primeiro pedacinho aqui de menos infinito a menos 2, e aqui fechado em 6 a mais infinito. Então na hora de responder eu vou fazer a união. O complementar de A em relação ao conjunto universo é x pertence a R, tal que x é menor do que menos 2, que representa essa parte aqui, ou x é maior ou igual que 6. Tá? Eu vou unir essas duas partes para representar a minha resposta aqui, que estão em dois intervalos aqui distintos. Vamos ver outra forma da gente olhar aqui o nosso complementar em relação ao conjunto universo. Repare o seguinte, ó, eu vou pegar o A, né? Eu quero calcular o A barra. O complementar de A em relação ao conjunto universo, gente, a gente pode correlacionar com negação. Lembra negação na lógica? Na lógica, a negação do verdadeiro é falso e do falso é verdadeiro. Para a gente, como é que vai funcionar isso aqui? Eu tenho aqui em intervalos aqui, intervalo quando é fechado, ponto fechado, a negação é ponto aberto. E quando é ponto aberto, a negação é ponto fechado. Mas a gente vai ver isso também do ponto de vista da reta suporte, que representa o conjunto R, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Esse pontinho menos 2 aqui, que é fechado, vai ficar aberto. Os pontos intermediários entre menos 2 e 6, que são fechados, vão ficar abertos.
e o ponto 6, que é aberto, fica fechado. O que está fora do intervalo aqui na reta suporte, isso aqui é considerado aberto. Aqui vai ser aberto em A, e no complementar vai ser a negação, que é fechado. E aqui acima de 6 também é aberto aqui em A, e no A barra vai ficar fechado. Olha como é que vai ficar isso aqui então, tá? Olha aqui, desse lado de cá, ó. Isso aqui que era aberto ficou fechado, tá vendo? E o menos 2 que é fechado ficou aberto. Entre menos 2 e 6, fechado em A, e no A barra vai ficar aberto. E aqui eu tenho o 6 que é aberto, vai ficar fechado. E os pontos acima de 6, maiores que 6 aqui em A, que são abertos aqui vai ficar fechado. Então você pode fazer o complementar usando essa estratégia aí também, né? Que utiliza uma correlação com a negação. Tá certo, gente? Bom, então como resposta a gente tem o quê? Complementar de A em relação ao conjunto universo, ou A barra, x pertence a R, tal que x é menor do que 2, ou x maior ou igual que 6. Vamos ver mais um exemplinho aqui. Aí eu peguei no exemplo número 2, olha, o intervalo que representa A, o conjunto A. Conjunto A. Eu peguei aqui um ponto isolado, tá vendo? Ponto isolado. E tem um intervalo limitado inferiormente aqui, que é x é maior do que 5, ou aberto em 5, aberto em mais infinito. Opa, esse símbolozinho aqui está errado. Aqui tem que ser ao contrário. Deixa eu consertar aqui, tá, gente? Consertar aqui, ó. Botar esse símbolozinho aqui é aberto. Então, obrigatoriamente ele tem que ser aberto, porque a gente aprendeu que em infinito vai ser aberto. Então teve esse erro de digitação aqui, já consertamos. Beleza, então vamos ver o que seria o complementar desse conjunto em relação ao conjunto universo. O complementar dele em relação ao conjunto universo vai ser aqui, ó. Essa faixa aqui é reta suporte, né? Não tem nenhum ponto de A representado aqui, a gente considera como aberto. E entre 1 e 5 também, isso aqui é tudo ponto aberto, porque está vazio aqui e não tem elementos em A. Então na minha negação isso tudo vai fechar. Vai fechar isso aqui, vai fechar isso aqui. O que é um fechado vai ser aberto. Esse 5 aberto fica fechado. E toda essa parte aqui vai ficar em aberto. Tá vendo? Vai ficar ponto aberto, na verdade. Ponto não representado no conjunto complementar. Então aqui ficou, essa faixa aqui ficou fechada aqui, ó. O que era fechado em 1 ficou aberto. Aqui que era aberto ficou fechado. Aqui o que era aberto ficou fechado. E aqui o que era fechado ficou aberto. Como resultado temos complementar de A em relação ao conjunto universo. Vai ser intervalo aberto em menos infinito. Fechado em 5. Né? De menos infinito a 5. Menos o elemento 1. Excluindo o elemento 1. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vocês durante o processo aí fazem uma pausa, dão uma relaxada, voltam aí. É importante fazer os apontamentos, né? Vocês vão pausando, vão fazendo apontamentos e observações, e a gente vai procurando tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então valeu aí pela atenção e até o próximo vídeo.